Olá, Lagoinha Goiânia Alvorada, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um culto Mergulhados. Hoje nós vamos mergulhar na palavra de Deus e a porção que Deus preparou para nós está no livro de Êxodo, capítulo 6. Nós vamos ver sobre a saída do povo hebreu do Egito, essa passagem deles. E para quem não sabe, né, de onde veio esse povo que Moisés libertou, a gente volta um pouquinho. Quando os filhos, quando Jacó estava passando ali na terra que ele habitava por um período de seca, de fome, eles e sua família desceram ao Egito, onde José já era governador. Né? Ali houve a restauração, né, de perdão de José com seus irmãos, e eles permaneceram ali, porque José foi usado para trazer, né, poupar para aquela terra dos 7 anos de vacas magras que eles passariam, né, de fome, de seca. Então, os filhos de Jacó e sua família ficaram ali, permaneceram ali. E esse povo foi se tornando numeroso. Né? Passou-se o tempo de José no governo, veio, né, outros governantes no Egito e um outro faraó que já não conhecia José, né, e quem ele era. Só que essa família de Jacó e os seus 12 filhos, eles cresceram muito, eles cresceram, multiplicaram. E cerca de 400 anos depois eles já eram uma nação. É esse povo que Deus, né, lembra da aliança que tem com esse povo e levanta Moisés para resgatar esse povo do Egito. E o povo estava ali, né, na servidão, trabalhos pesados, e eles clamavam, né, a Deus, e Deus ouviu esse clamor. E só que eles estavam tão pesados, né, desesperançosos, cansados por causa do trabalho de escravidão e que eles não viam mais uma solução. Deus levanta Moisés, Moisés vai ao faraó, fala com o faraó, deixa o meu povo ir, e faraó endurece o coração. Então é um momento aqui na palavra que nós vamos ver de Êxodo 6, que é onde Moisés se queixa com Deus. E aí, Deus, e agora? O que nós vamos fazer? O que vai acontecer? E aí, Deus fala com Moisés tudo o que ele haveria de fazer. E aí, vamos ver comigo Êxodo 6, do 1 ao 9. Diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Agora você verá o que eu vou fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir e por mão poderosa os expulsará da terra. Deus voltou a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que viveram como estrangeiros. Eu também ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizaram, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diga aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor. Vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito. Vou livrá-los da escravidão. Vou resgatar vocês com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Continuando, eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus, e vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados no Egito. Eu os levarei para a terra que jurarei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Darei essa terra a vocês como herança. Eu sou o Senhor. Então, desse modo, Moisés falou aos filhos de Israel, mas eles não deram ouvidos a Moisés por causa da angústia de espírito e da dura escravidão. Então, nesse pequeno pedacinho que a gente leu, a princípio, a gente vê Deus falando algo grandioso para Moisés, relembrando a sua promessa que ele tinha feito ao povo e tudo que ele iria fazer. Mas o povo, por estar desesperançoso, estarem cansados das lutas, da escravidão, eles não deram ouvidos ao que Moisés estava falando. Olha, o Senhor vai fazer isso, isso e isso. Olha, o Senhor vai nos restaurar, o Senhor vai fazer as suas promessas no nosso meio. Mas o cansaço, né? Tantas notícias ruins chegando, eles vivendo aquela situação angustiante ali, eles não deram ouvidos. E isso a gente pode trazer para os nossos dias. Nós estamos passando por uma pandemia. A cada dia que a gente liga o jornal, vem uma avalanche de notícias ruins para nós.
Mas nós temos um anúncio de boas novas com a palavra. E Deus, ele, quando tem uma aliança com o homem, ele anuncia para nós o que ele vai fazer na nossa vida. E sempre são planos de paz e não de mal. E assim como o povo no Egito, Deus anunciou a eles as suas promessas, falou: eu vou fazer, eu vou cumprir. Mas o povo não deu ouvidos. E isso, depois a gente vai caminhando um pouco, nós vamos vendo as 10 pragas acontecendo. Então Deus vai começar ali a trabalhar, começa a mandar as pragas e o coração do faraó duro. E o povo começou a ver aquilo acontecendo de fato. E aí a gente vai ver que quando chega o momento deles serem libertos, então deles começarem esse trajeto de saída, a gente vê que Deus leva eles por um caminho diferente. E tá lá em Êxodo 13, vamos avançar um pouquinho, Êxodo 13, o versículo 17 e 18. Que é: Deus guia o povo então pelo caminho. Deus já tinha, né, no controle, ele sempre está no controle de todas as coisas, porque tudo está dentro do propósito de Deus. Então, Êxodo 13, 17, a história continua assim. Quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse: para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Então, aqui a gente tira uma lição importante. O caminho era mais perto, mas não era esse o caminho, né? Nem todos os caminhos, né? Nem todo caminho que é mais fácil vem de Deus. A gente pode tirar isso como uma lição. E aqui fica bem claro, porque Faraó deixou o povo ir, tinha um caminho mais perto que era da terra dos filisteus, mas Deus não permitiu que o povo passasse por ali. Porque eles, vendo a guerra, eram inimigos deles, eles iriam desanimar e querer voltar para o Egito. Ou seja, eles iam ser guiados pelo caminho do deserto. Nós podemos entender que deserto também pode ser uma proteção de Deus. Estar em um deserto na nossa vida significa também um cuidado de Deus com a nossa vida. Nem sempre o deserto é algo ruim. Para nós, como seres humanos, é claro que é muito difícil, é sofrido. Mas aos olhos de Deus, essa proteção é onde nós estamos totalmente dependentes dele. É onde ele não deixa, ali no povo dos hebreus, ele não deixava feras se aproximarem, o pão caía do céu. A gente vê tantos cuidados e Deus guiou, tinha um caminho preparado. Porque Provérbios também vai dizer assim, que há caminhos, né? Provérbios 14, 12 vai dizer: há caminhos que ao homem parece direito, mas ao fim deles, ao cabo, dá em caminhos de morte. Então, a gente vê nessa passagem bem claro que nem todo caminho que é mais fácil ele vem de Deus. Então, Deus já tem um trajeto certo, Deus já tem um propósito a ser cumprido e uma maneira de fazer isso, é a maneira de Deus. Então, se você, por exemplo, está passando por um deserto, que você mude o seu olhar e entenda isso como uma proteção de Deus para a sua vida. É o caminho que ele tem para você trilhar, assim como ele estava protegendo o seu povo, guiando por um outro caminho, para que eles não desanimassem. Esse tempo de deserto, às vezes, na sua vida, aproveite esse tempo para se aprofundar, para buscar mais a Deus, ouvir a sua orientação. Deus, é por aqui que eu devo ir? O que eu devo fazer? Disso Deus se agrada. E aí nós vamos avançando mais um pouquinho para pegar mais princípios, né, mais lições dessa passagem, dessa história do povo hebreu. Em Êxodo 14, agora nós vamos avançar mais um pouquinho. Êxodo 14, do 1 ao 4, olha o que o Senhor diz para nós. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefron. Em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Então o faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, presos no deserto. Eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Aqui nós temos mais preciosidades da palavra para nós, né? Aqui dá a entender
que Deus estava pedindo para que eles voltassem e acampassem. Então, se eles tiveram que voltar, talvez eles estariam avançados já no caminho, estariam à frente. Mas aí Deus mais uma vez revela o que ia acontecer. Tá vendo como Deus, quando tem uma aliança, nós não somos pegos de surpresa. Deus, ele nos prepara para tudo aquilo que ele quer que a gente viva com ele. E aí, mais uma lição a gente vê aqui. Eles voltaram e acamparam e Deus nos alerta, vai haver perseguição, virão atrás de vocês. E aí a gente entende o quê? Os caminhos de Deus não nos anula de viver dificuldades. A gente viu que nem todo caminho que é mais fácil vem de Deus. E agora a gente vê que os caminhos que Deus escolhe para nós, eles não nos anulam de viver dificuldades. Não significa que não teremos desafios a vencer, que a gente não vai ter um sofrimento nisso. Mas a gente entende que estamos dentro de um propósito. Então, o próprio Jesus fala conosco que no mundo nós teríamos aflições, mas ele venceu o mundo. E a maior promessa que nós carregamos, que nós temos, é que Deus está conosco. E nós vemos isso em toda a sua palavra. Então, essa promessa é que é maravilhosa, é que nós devemos guardar no fundo do nosso coração, que Deus, ele está conosco o tempo todo. Os caminhos podem não ser fáceis, né? Ele não nos anula de viver perseguições. Como nós vemos aqui, eles estavam bonitinho, indo ali por aquele caminho. Deus fala, olha, voltem e acampem naquele lugar ali. O faraó vai vir atrás de vocês, vai ter perseguição. E ele fala, e eles obedeceram. Mas a gente então vê, os caminhos de Deus não nos anulam de viver dificuldades, mas criam ambientes para manifestar a glória de Deus. Eles criam um ambiente. Como a gente vai saber o que é um milagre de provisão na nossa vida se nós não passamos por falta nenhuma? Como nós vamos conhecer o Deus que cura se nós não, às vezes, tivermos uma enfermidade? Não que Deus dê e a gente sofra isso de propósito, mas nessas dificuldades são ambientes, são situações maravilhosas para que Deus manifeste a sua glória. E tem um detalhe, igual aqui ele fala no versículo 4, eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. A nossa vida pode estar cheia de dificuldades, não sei a sua realidade, você pode estar enfermo, você pode estar passando por um tempo de desemprego, de falta, de situações difíceis nos seus relacionamentos. Mas esses momentos, esse momento que talvez você e eu possa estar passando, eles são um ambiente perfeito para dentro da nossa fé ser manifestado os milagres de Deus. E para que Deus seja conhecido. Para que Deus seja conhecido não só na nossa vida, você conhecer mais a Deus, mas as outras pessoas verem Deus na sua vida, diante da sua fé. Você só precisa ter o combustível da fé, para que Deus manifeste esse poder. Então, as situações difíceis que nós vivemos, tenha fé, irmão. Elas podem ser maravilhosas para manifestar a Deus às outras pessoas e nós conhecermos mais ao Senhor. Então, vamos mudar o nosso olhar um pouquinho a respeito das promessas de Deus nas nossas vidas. E aí, a gente vai continuando mais ainda um pouquinho, né? A gente vê aqui, né? Então, que ele vai ser conhecido. Deus tem esse propósito, então, de além de fazer um milagre, e é um milagre que a gente vê que entra na história, de se fazer conhecido, o povo ficar maravilhado. Tem um último princípio que a gente pode pegar e que é um dos mais importantes para viver isso tudo na palavra, que está em Êxodo. Nós vamos descer só mais um pouquinho os versículos, continua no capítulo 14, mas dos versos 6 ao 8, e diz assim: E Faraó aprontou o seu carro de guerra e levou consigo o seu povo. Levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito, com capitães sobre todos eles. Olha que exército que foi atrás do povo, olha a perseguição. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém,
os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Por que eles saíram marchando corajosamente? Porque eles obedeceram. No versículo 4, fala no finalzinho essa pequena frase, e assim eles o fizeram. Deus então tinha orientado tudo o que ia acontecer. Voltem, acampem, vai haver perseguição, vai acontecer dificuldade, e é isso. Então eles obedecem, eles voltam, eles acampam e ficam ali esperando. Eles obedeceram. A obediência vai nos fazer viver o propósito de Deus. Quando a gente obedece, a gente vive o propósito. Vai ser fácil? Não vai ter choro? Não significa isso. A gente viu isso nessa palavra hoje. Mas eles obedeceram. E porque eles obedeceram, apesar de estarem adiantados, apesar de saberem já terem sido alertados da perseguição que sofreriam, e apesar do medo, você sentir medo, nós sentirmos medo, não significa falta de fé, mas o medo não pode nos paralisar, assim como não paralisou os filhos de Deus aqui. Eles marcharam corajosamente. A coragem, ela é você avançar ainda que você sinta medo. O medo não te paralisa, não te prende. Você continua avançando mesmo sentindo medo. É tudo novo, você não sabe o que vai acontecer, você não tem controle de nada, mas o Senhor tem. E se o Senhor falou vai, então você pode ir na confiança, na coragem, sabendo que Deus está com você, porque essa é a maior promessa, lembra? Deus estará conosco todos os dias e nunca nos abandona. Então aqui nós vemos esse terceiro ponto. Foram corajosos, e para ter coragem significa que eles confiaram no que Deus estava falando. Eles confiaram e caminharam em cima dessa verdade. Eles foram, apesar do medo, mas na promessa de que Deus estaria à frente de tudo. Na promessa. E isso é que os fez viver um milagre. Nós sabemos a conclusão dessa história. Eu não vou ler aqui para ganhar tempo, mas você pode continuar meditando nessa passagem. Nós sabemos o que vai acontecer, nós sabemos que o mar se abre, nós sabemos que eles ficaram maravilhados, eles atravessaram o mar a pés secos e que o exército de Faraó foi destruído, foi engolido pelo mar. Nós sabemos que quando eles colocaram os pés do outro lado, a mais para frente você pode ver um cântico de Moisés, você vai ver Miriam se alegrando. E o porquê isso? Porque todo esse trajeto, desse passo a passo que nós fomos vendo aqui, isso os fez conhecer mais o Senhor. E com isso, tudo que eles experimentaram, e esses caminhos difíceis, a perseguição, foi o ambiente propício para que Deus manifestasse essa glória maravilhosa, esse milagre que nos deixa de boca aberta e que entrou para a história. O resultado final foi esse registro desse milagre. Então, qual que é o registro que vai ficar de um milagre na sua vida? Quando você entender que, vamos recapitular, nem sempre o caminho mais fácil é o caminho do Senhor para você. Segundo, os caminhos de Deus não nos anula de viver dificuldades, mas ele vai gerar um ambiente propício para um milagre acontecer. E aí você vai conhecer mais a Deus e Deus vai se fazer conhecido. Mas para a gente viver isso tudo, a gente precisa do quê? Do terceiro ponto, obedecer com coragem, confiando, confiar no Senhor. Eu posso crer, mas eu posso às vezes não confiar. Eu creio que um avião levanta voo daqui e pousa lá na Bahia, mas eu preciso confiar para entrar dentro do avião. E a fé é do mesmo jeito. Então, irmãos, essa foi a porção que Deus derramou na minha vida e eu quero compartilhar com você, para que você seja cheio de fé e entenda que nesses caminhos difíceis que nós temos, eles são caminhos que Deus está ali nos guiando e trabalhando na nossa vida, e eles são um ambiente que através da nossa fé pode acontecer um milagre maravilhoso que vai nos fazer nos aproximarmos mais de Deus, sermos mais íntimos do Senhor
e que isso pode trazer pessoas ao nosso redor para conhecerem a Deus também, porque através da nossa vida Ele se faz conhecido. E nós podemos andar nessa coragem, porque o Senhor está conosco o tempo todo, o Senhor nunca nos abandona. E nós estamos vivendo de glória em glória, de fé em fé todos os dias. Então que essa mensagem encha seu coração de fé. Vamos orar? Quero orar por você. Senhor, nós te agradecemos, Deus, por essa palavra. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor deixou escrito e o Senhor compartilha com aqueles que têm aliança com o Senhor todos os dias, tudo o que o Senhor tem para nós, o que o Senhor vai mover nas nossas vidas. O Senhor é um Deus que é próximo, que é amigo, é o nosso Salvador. Nós te agradecemos, Deus, por toda a palavra que o Senhor deixou para nós escrita na Bíblia, toda a revelação, para que ela nos fortaleça, nos inspire. E eu peço essa realidade na vida dos meus irmãos e na minha vida. Que nesse tempo, Senhor, o Senhor sabe da vida de cada um. O Senhor sabe o que tem acontecido no lar de cada um, no coração, no interior de cada pessoa. Por isso, Deus, que o Senhor venha guiar pelo caminho certo, o caminho que é do Senhor. Porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, Deus, que a nossa vida seja um ambiente, seja uma vida que glorifica o Senhor, uma vida que reflete o teu brilho, que faz o Senhor ser conhecido. E por isso, Senhor, nós pedimos coragem, pedimos unção de ousadia, para diante desse mundo mal, nós andarmos sobre as tuas promessas, andarmos sobre a certeza, Deus, que o Senhor deixou para nós, que é a tua palavra, para que nós possamos viver o propósito do Senhor. No nome de Jesus, nós te agradecemos por isso. Amém. Então, irmãos, é isso. Eu quero deixar um beijo para você, para sua família, e vamos juntos seguindo na força do Senhor, sabendo que Ele está sempre conosco. Obrigada.